Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar do Aprender Sempre, o livro roxo, volume 3, né? O terceiro livro do Aprender Sempre. Nós estamos na etapa 4, a gente já fez a atividade 1 e 2, que é de leitura de tirinha, e a gente está fazendo agora a atividade 3 e 4, tá bom? Que dando continuidade à leitura de tirinha, interpretação e compreensão desse texto. Bom, nós temos aí essa tirinha. Joana, você tem um propósito nessa terra? Pois é, eu desisti do food truck, sabe? Pense, o que você faz de melhor? Qual é o seu talento inato? Deixa eu ver. Em ordem, reclamar, dormir e falar abobrinha na hora errada. E aí vem a primeira pergunta. Letra A. O que Maria Joaninha fez durante a história? Quais pistas você utilizou para descobrir isso? Então, olhando aí, né, para a história em quadrinho, o que a gente percebe que Maria Joaninha fez durante a história? Olha para Maria Joaninha, olha para ela, para o rostinho dela, para os 3 quadrinhos, né, que são as pistas que a gente tem para descobrir o que foi que ela fez durante essa história. Então vamos lá. Joaninha, durante toda a história, ela está reclamando. Você observar as expressões dela, ela está com cara feia, até na hora que ela fala: Ah, desisti do food truck. Ah, eu só reclamo, durmo e falo abobrinha na hora errada. Então, se você olhar bem na expressão dela, vocês percebem que ela está reclamando, né? Dá para perceber os murmúrios pelas expressões que ela faz na tirinha, né? Então, ela está reclamando e que pistas eu usei, os murmúrios e as expressões que ela faz nas tirinhas, tá bom? Continuando. É possível saber quem é o outro personagem da tirinha que tá vindo lá do alto? Tá vendo que o balãozinho, ele puxa lá do alto, né? Que fala, Joana, você tem um propósito nessa terra. Aí no segundo quadrinho ele fala, pense, o que você faz de melhor? Qual é o seu talento inato? Dá para saber quem é esse personagem? Por quê? Dá para saber, gente? Não dá para saber, não é possível. Não aparece nessa história, né? Pelo próprio balão, a gente percebe que é alguém que está acima da Joaninha. Mas não podemos afirmar quem é. Não tem como a gente saber se é um passarinho, se é um tucano, se é um anjo, enfim, não dá pra gente saber quem é, né? Então não tem como a gente estar acima, mas não aparece na história, tá bom? Letra C. Converse e tente descobrir o que significa food truck. Então, vamos lá procurar no Google, procurar no dicionário, né? Agora vocês já aprenderam a pesquisar o que significa food truck. Coloca aí no Google e pesquisa essa informação. Eu pesquisei e encontrei que traduzindo significa carro de comida, né? É um espaço móvel que transporta e vende comida. Alguns com caminhões de sorvete, vende congelados ou pré-embalados. Outros se assemelham a um restaurante, só que sobre rodas. Então serve refeições específicas como tacos, kebab, hambúrguer, comida chinesa, vários tipos de pratos, né? Pizzas pré-assadas, crepes. Então tem alguns lugares que tem inclusive espaços com vários food trucks e aí ali você escolhe qual que você quer, qual que é o que você gostaria de comer, porque são várias opções, né, de comida. Então, quem pesquisou encontrou essa carro de comida, né, carro móvel de comida. Agora, quando vocês veem, vocês já vão saber. Letra D. O que o outro personagem quer saber sobre a Joaninha? O que esse outro personagem que fala para ela, você tem um propósito na Terra, qual que é o seu talento nato? O que ele quer saber dela? Né? Então, o que ele procura conhecer da Joaninha? Ele quer saber sobre o propósito da Joaninha na Terra, quais as intenções delas, né, para esse mundo, o que ela quer fazer, qual o talento dela para esse mundo, né? Isso que ele está perguntando para ela. E a letra E. Observe os diálogos. Como se caracteriza a linguagem utilizada por Joaninha? Então ela fala, pois é, eu desisti do food truck, sabe? Aí ele pergunta qual é o talento inato, ela fala, chover. Ah, é reclamar, dormir, falar abobrinha na hora errada. É um diálogo formal ou informal? Lembrando que diálogo formal é aquele diálogo que eu falo sim, senhor, vossa senhoria, eu uso termos mais técnicos, mais
sérios, porque eu estou conversando com uma pessoa formalmente. A linguagem informal é essa linguagem que a gente tem no dia a dia, e aí, beleza, uma linguagem mais descolada, digamos assim. E está mais próxima da linguagem coloquial ou da linguagem escrita, né? Que é a linguagem culta, que eu escrevo corretamente. Ou a linguagem coloquial, que é aquela que eu escrevo como eu falo, né? Em vez de colocar está, tá. É uma linguagem coloquial, porque o correto é está, que é a escrita culta. Então vamos lá. Pensando em tudo isso que eu expliquei, vocês acham que está mais perto da linguagem formal ou informal? Da escrita culta ou da escrita coloquial? Trata-se de uma linguagem informal e uma linguagem coloquial, né? Quando ela fala chover, não é chover, é deixe-me ver, né? Em falar abobrinha na hora errada. Falar abobrinha, ela quis dizer falar coisas, né? Em momentos inoportunos. Né? Não existe falar, abobrinha é uma verdura, né? Um legume. Então, ela está usando a linguagem coloquial e a linguagem informal para se comunicar, e dá para perceber pelas expressões que a Joaninha, né, utiliza no quadrinho, que é chover, uma maneira formal seria deixe-me ver. Também quis dizer que fala muita abobrinha, ou certo seria dizer que gosta de falar bobagens, que não fala coisas certas na hora certas, né? Então a gente percebe por essas expressões que ela está usando a linguagem informal e a linguagem coloquial, que é aquela que a gente fala, escreve como se fala, não é escrita culta, né? Nem quando vocês escrevem lá no WhatsApp VC, é uma linguagem coloquial, porque o certo é você, né? Onde está o efeito de humor nessa tirinha? O que é engraçado, né, nessa tirinha? O que vocês acharam que é engraçado nessa tirinha? Aí vai pensando aí, né? Ele pergunta sobre o propósito dela na Terra, qual o talento. Ela fala que tinha feito um de que desistiu, que ela gosta de reclamar, de dormir e abobrinha. Isso é talento? Então tá no fato da Joaninha achar que reclamar, dormir, falar abobrinha são talentos. Então isso são coisas que a gente precisa melhorar, né? Não adianta reclamar de tudo, a gente tem que ver o lado bom das coisas. Dormir é uma coisa que a gente necessita fazer na vida, no dia a dia da gente, para o nosso, né, organismo produzir vitaminas, sais minerais, descansar, né? Então é necessário, é algo nato, né? Que precisa ter no nosso dia a dia. Então não são talentos, né? E ela acha que reclamar, dormir, falar bobagem são talentos. Então esse que é o humor dessa tirinha, tá bom? É o fato dela achar que coisas que ela precisa melhorar são talentos. E na quarta atividade, analisando tiras em quadrinhos. Analise e identifique individualmente, né, os efeitos de humor contidos na tirinha. Então nós temos ali, né, o personagem, aí dá no primeiro quadrinho reta, né, em pé, aí no segundo quadrinho ela dá uma inclinada, no terceiro ela volta, ufa, falhei, né? Olha as expressões do primeiro quadrinho, do último, a expressão que a gente vê no segundo e no terceiro quadrinho, e pensando qual é o efeito de humor dessa tirinha, o que é engraçado nessa tirinha. E eu me identifiquei bastante, né? Porque o engraçado dessa tirinha é o fato de achar que fazer um leve movimento para frente com a expressão, né, com uma expressão de dor, e já é como se ela já tivesse malhado várias e várias vezes, trabalhado o abdômen, ficado horas na academia, né? Então, se identifica bastante, né? A gente que gosta de fazer atividade física só um movimento e já achar que já fez atividade física do dia. Né? Então, essa aqui é o humor contido nessa tirinha, o fato dela fazer isso, dizer que já malhou hoje, tá bom, gente? Espero que vocês tenham conseguido, né, realizar a atividade, entender, né, as tirinhas que são importantes, fazer observando as expressões, o ambiente, né, que nas tirinhas é muito importante a linguagem não verbal. Espero que vocês tenham conseguido fazer a atividade e ir bem aí na realização. Mas, qualquer dúvida, a professora está à disposição, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.